Pouco após a ascensão de Adolf Hitler ao poder, em 1933, a Alemanha nazista deu início à construção de uma das mais temidas e sofisticadas máquinas de opressão que o mundo já viu. Combinando propaganda, violência, espionagem e genocídio, o regime criou estruturas organizadas para manter sua ideologia no controle absoluto da nação e expandi-la para além de suas fronteiras. No centro desse sistema de terror estavam 3 organizações-chave: a SA, a SS e a Gestapo. A SA, ou Sturmabteilung, começou como uma força paramilitar destinada a proteger os primeiros comícios do Partido Nazista e intimidar adversários políticos. No entanto, seu destino seria tragicamente alterado durante a Noite das Facas Longas. Um massacre interno que reestruturaria o poder no partido e abriria caminho para a ascensão da SS, liderada por Heinrich Himmler. A SS Schutzstaffel logo se tornou o braço mais poderoso do regime, com atuação militar e ideológica, sendo peça central no projeto de extermínio racial do nazismo. Por fim, a Gestapo, a polícia secreta do Estado, mergulhou a Europa em um ambiente de medo, espionando e prendendo aqueles que ousassem desafiar o regime ou que simplesmente pertenciam a grupos considerados indesejados. Cada uma dessas instituições desempenhou um papel fundamental na consolidação do poder de Hitler e no funcionamento do Terceiro Reich, mas também passaram por suas próprias transformações e conflitos internos. Hoje, vamos mergulhar fundo na história dessas organizações, entender como operavam, quem eram os homens por trás delas e os horrores que espalharam por onde passaram. Este é um relato que revela o verdadeiro coração da máquina militar e repressiva do nazismo, trazendo à tona verdades que jamais devem ser esquecidas. Se você quer ajudar a levar esse conteúdo a mais pessoas e a manter viva a memória dos acontecimentos que moldaram o mundo e marcaram a história, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever no canal Cicatrizes da História. A Sturmabteilung SA, ou Seção de Assalto, foi a primeira organização paramilitar nazista e o embrião do terror organizado no regime. Fundada em 1921, muito antes de Hitler assumir o poder, a SA tinha uma missão clara: intimidar adversários políticos e abrir caminho para o domínio do Partido Nazista. A SA ganhou notoriedade nos anos de 1920 e início dos anos de 1930 como um grupo de intimidação nas ruas. Suas táticas incluíam ataques a reuniões de partidos opositores, espancamentos e até assassinatos. Vestindo seus característicos uniformes marrons, os camisas pardas eram facilmente reconhecíveis e temidos pela oposição. Esse grupo era formado principalmente por jovens frustrados com a crise econômica e política da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, encontrando na SA uma forma de canalizar sua revolta e obter uma posição de poder dentro do movimento nazista. Ernst Röhm foi o comandante da SA e um dos primeiros aliados de Hitler. Sua visão de uma revolução social dentro do Partido Nazista, com a SA se tornando uma força militar de elite, trouxe tensões com a liderança militar e com Hitler, que, temendo a ascensão de Röhm, viu a SA como uma ameaça ao seu próprio poder. Röhm acreditava que a SA deveria substituir o exército tradicional, o que o tornava uma figura controvertida. Ele também defendia ideias radicais que incluíam mudanças sociais profundas, desagradando a elite conservadora alemã, da qual Hitler precisava do apoio. Sob o comando de Röhm, a SA cresceu de forma exponencial, chegando a mais de 3 milhões de membros em 1934. Essa força massiva de paramilitares começou a ameaçar não apenas os inimigos do Partido Nazista, mas também o próprio Hitler, que temia que Röhm pudesse usar a SA para desafiar sua liderança. Ao mesmo tempo, os métodos brutais da SA começaram a gerar críticas dentro do próprio regime, especialmente de oficiais militares e líderes empresariais que viam no grupo uma ameaça à estabilidade e à ordem. O poder crescente da SA culminou em um evento decisivo:
A Noite das Facas Longas, em 1934. Hitler, apoiado pela SS e pelas Forças Armadas, ordenou o expurgo da liderança da SA, incluindo a execução de Ernst Röhm e outros aliados de Hitler. Essa purga, com suas execuções em massa, foi uma tentativa de consolidar o poder de Hitler e eliminar qualquer concorrência interna. O evento marcou o fim do protagonismo da SA e pavimentou o caminho para a SS se tornar a principal força paramilitar do regime, enquanto Hitler reforçava sua imagem como o líder supremo, disposto a eliminar qualquer ameaça, mesmo entre seus aliados mais próximos. A Schutzstaffel, SS, criada em 1925, começou como uma pequena unidade dedicada à proteção pessoal de Adolf Hitler. No entanto, sob a liderança de Heinrich Himmler, ela evoluiu para a espinha dorsal do regime nazista, tornando-se uma das organizações mais temidas e cruéis da história. Heinrich Himmler, chefe da SS, foi um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich. Ele estava profundamente comprometido com a ideologia racista e antissemita do nazismo. Himmler implementou uma política de pureza racial na SS, transformando a organização em uma força paramilitar repressiva e genocida. Foi sob sua direção que os campos de concentração foram estabelecidos e que a solução final tomou forma, resultando no assassinato em massa de milhões de judeus e outros grupos perseguidos. Além de ser um administrador eficiente, Himmler também era obcecado por ocultismo, integrando misticismo e crenças pseudocientíficas à ideologia da SS. Reinhard Heydrich, um dos principais subordinados de Himmler, desempenhou um papel fundamental na execução das políticas de extermínio do regime. Como chefe da Sicherheitsdienst, SD, a inteligência da SS, ele foi responsável por coordenar operações de espionagem e repressão em toda a Europa ocupada. Heydrich presidiu a infame Conferência de Wannsee, onde foi formalizada a solução final, consolidando o plano de genocídio sistemático. Ele também liderou os Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio que realizaram massacres brutais, como o massacre de Babi Yar, onde mais de 33 mil judeus foram assassinados em apenas 2 dias. Após a Noite das Facas Longas, a SS consolidou sua posição como a elite do Terceiro Reich. Himmler estabeleceu critérios rígidos para o recrutamento, com base em lealdade inquestionável a Hitler e nas teorias de pureza racial. Os membros da SS eram treinados para incorporar os ideais arianos do nazismo e foram doutrinados com uma visão de mundo que justificava a violência extrema em nome da supremacia racial. Divisão de funções da SS Waffen-SS. A ala militar da SS responsável por missões no campo de batalha. Embora combatendo ao lado do exército regular, a Waffen-SS se destacou pela brutalidade e pelos crimes de guerra em territórios ocupados. Totenkopfverbände, a divisão encarregada dos campos de concentração e extermínio, desempenhando funções administrativas e operacionais nos locais onde milhões de pessoas foram assassinadas sob condições desumanas. Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio que conduziram massacres em massa em áreas ocupadas, eliminando judeus, ciganos, comunistas e outros inimigos do regime. A SS desempenhou um papel central na execução do Holocausto. Ela não apenas administrava os campos de extermínio, mas também liderava as operações genocidas em uma escala industrial, usando métodos calculados para maximizar a eficiência do extermínio. Campos como Auschwitz, Birkenau, Treblinka e Sobibor tornaram-se símbolos do horror nazista, onde milhões de judeus, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e outros grupos considerados indesejáveis foram assassinados sistematicamente. A logística do genocídio era planejada em detalhes. Trens lotados de vítimas eram enviados para esses campos, onde muitos eram mortos imediatamente nas câmaras de gás. Além disso, os Einsatzgruppen, sob a supervisão da SS, realizaram execuções em massa em áreas ocupadas, frequentemente obrigando suas vítimas a cavar suas próprias covas antes de serem fuziladas.
Esses massacres eram conduzidos com brutalidade impiedosa, deixando um rastro de destruição e trauma nas comunidades. A SS também utilizou o trabalho forçado em larga escala, submetendo prisioneiros a condições desumanas em campos como Mauthausen e Dachau. Suas ações, justificadas por uma ideologia de ódio e supremacia racial, foram facilitadas por uma burocracia meticulosa que transformou o genocídio em uma operação sistemática. Os líderes da SS, como Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, viam essas atrocidades não como crimes, mas como deveres para alcançar seus objetivos raciais. O legado deixado pela SS é um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal, um alerta sobre os perigos da desumanização e da intolerância que ainda ressoam na história da humanidade. A Gestapo, o temido braço de repressão do Terceiro Reich, criada em 1933 por Hermann Göring e rapidamente incorporada à SS, a Gestapo, Geheime Staatspolizei, foi a polícia secreta do regime, encarregada de eliminar toda e qualquer oposição interna ao nazismo. Sua eficácia brutal e sua capacidade de espalhar o medo fizeram dela uma das ferramentas mais importantes para consolidar o poder de Hitler e manter a sociedade alemã sob controle absoluto. A Gestapo operava sem controle judicial e sem supervisão, o que a tornava uma das ferramentas mais eficazes de repressão. Os agentes podiam prender, interrogar e executar pessoas com base apenas em suspeitas. A simples acusação de um informante era suficiente para que alguém fosse levado sob custódia, muitas vezes sem jamais ser visto novamente. Utilizando uma vasta rede de informantes e denunciantes, a Gestapo incentivava a população a delatar amigos, vizinhos e até familiares. Essa tática não apenas ampliava seu alcance, mas também criava uma atmosfera de paranoia, onde ninguém confiava em ninguém. O medo constante de ser denunciado mantinha a sociedade em um estado de vigilância permanente. O maior poder da Gestapo era o medo. As pessoas temiam que pudessem ser denunciadas por qualquer atitude que não estivesse em conformidade com as rígidas normas do regime. Isso gerava uma cultura de conformidade forçada, onde até conversas informais podiam resultar em prisões, torturas e execuções. O medo de represálias sufocava qualquer forma de resistência, permitindo ao regime nazista esmagar seus oponentes antes mesmo que pudessem agir. A Gestapo trabalhava lado a lado com a SS para identificar, prender e eliminar dissidentes políticos, judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e outros grupos perseguidos. Essa colaboração foi fundamental para o funcionamento dos campos de concentração e da máquina de extermínio nazista. Os relatórios da Gestapo frequentemente resultavam no envio de milhares de pessoas para os campos, onde enfrentavam trabalhos forçados ou a morte nas câmaras de gás. A Gestapo tornou-se o rosto do terror doméstico nazista, uma força que controlava o povo alemão não apenas pela força física, mas pela manipulação psicológica e pelo medo. Seu impacto na vida cotidiana da Alemanha nazista foi devastador e deixou marcas profundas na história como um dos exemplos mais extremos de repressão estatal. O colapso e o legado de terror. Com a derrota do Terceiro Reich em 1945, o sistema nazista desmoronou, mas não sem antes deixar um legado de destruição e sofrimento sem precedentes. O colapso da Alemanha nazista revelou ao mundo o alcance dos horrores perpetrados pelas suas principais organizações, cujos atos permaneceriam gravados na história como um exemplo extremo da capacidade humana para o mal. O declínio da SA. Após a Noite das Facas Longas, em 1934, a SA foi gradualmente relegada a um papel secundário. Sem a liderança de Ernst Röhm e com a ascensão definitiva da SS, a organização perdeu sua influência política e estratégica. A SA foi mantida como uma força de treinamento e propaganda, mas seus dias de glória como o braço paramilitar mais temido do nazismo ficaram para trás. Com o tempo, seus membros foram dispersados e a organização tornou-se praticamente irrelevante nos anos finais do regime.
O fim da SS e da Gestapo. Com o avanço das forças aliadas, a SS e a Gestapo entraram em colapso. Muitos de seus líderes tentaram destruir registros de seus crimes, mas a escala das atrocidades foi impossível de ocultar. Os horrores dos campos de concentração como Auschwitz, Dachau e Treblinka foram revelados ao mundo, chocando até mesmo os soldados aliados que os libertaram. Heinrich Himmler, líder da SS, foi capturado pelas forças aliadas, mas cometeu suicídio antes de ser levado a julgamento. Outros líderes de destaque, como Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos da solução final, fugiram, mas acabaram sendo capturados anos depois. Eichmann foi julgado e executado em Israel em 1962, em um dos julgamentos mais emblemáticos do pós-guerra, os julgamentos de Nuremberg. Entre 1945 e 1946, o mundo assistiu aos julgamentos de Nuremberg, onde líderes nazistas foram responsabilizados por crimes de guerra e contra a humanidade. A SS foi oficialmente declarada uma organização criminosa devido ao seu papel central no Holocausto e em outras atrocidades. A Gestapo, como instrumento de repressão e genocídio, também foi condenada. Esses julgamentos marcaram um momento histórico, estabelecendo precedentes legais para lidar com crimes de guerra e genocídios no futuro. O legado de terror. Embora o Terceiro Reich tenha caído, o impacto de suas organizações perdurou. As atrocidades cometidas pela SS, Gestapo e outras instituições nazistas moldaram o mundo moderno, resultando na criação de leis internacionais contra crimes de guerra e no compromisso global de prevenir genocídios. Ainda assim, o legado de terror dessas organizações continua a assombrar a humanidade como um lembrete sombrio do que pode acontecer quando ideologias de ódio e repressão são permitidas prosperar. O colapso do regime nazista encerrou um dos capítulos mais sombrios da história, mas também deixou lições profundas sobre a importância de resistir à tirania e de proteger os direitos humanos. Compreender como essas organizações operaram é essencial para lembrar as vítimas e prevenir que atrocidades semelhantes aconteçam no futuro. Deixe nos comentários sua opinião. Como podemos aprender com esses eventos para garantir que a história nunca se repita? Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para mais análises profundas sobre os capítulos mais sombrios da história mundial.